impacta até nos nossos direitos. Trouxemos então uma especialista, advogada corporativa, a doutora Natália Guazelli. É assim que fala mesmo, doutora? Falou perfeitamente. É mesmo? Doutora Natália, primeiro, muito obrigado por atender a nossa reportagem e vir até a Rádio Banda B. Eu agradeço, desejo um bom dia ao senhor, a todos os ouvintes. É sempre um privilégio falar sobre um tema que gera dúvida e ainda mais nos dias de hoje, bastante polêmica, né? É verdade. Até que ponto, doutora? A gente tem hoje praticamente tudo monitorado por inteligência artificial, né? Até que ponto isso também muda diretamente para o trabalhador e especialmente isso impacta de alguma forma diretamente na relação trabalhista? Com certeza gera impacto. Com a pandemia, tornou-se muito comum a utilização de meios tecnológicos muito mais do que antigamente. E a partir daí, as relações de trabalho, elas passaram a sofrer alterações na forma de se ocorrer. Então, com a chegada da inteligência artificial, a utilização de softwares, de outros aplicativos, os trabalhadores começaram, em algumas empresas, a serem monitorados, as metas, as supervisões, inclusive os critérios utilizados a partir de ferramentas de inteligência artificial ou eletrônicas. E aí, a partir disso, a configuração dessas relações laborais, elas começaram a modificar um pouco. Porque uma coisa é você ser monitorado por uma supervisão humana, que tem uma nuance que a tecnologia ainda não atinge. E outra bem diferente é que as suas metas sejam estabelecidas exclusivamente por meio de utilização de efeitos lógicos e algorítmicos. Então, essa relação laboral, através da modernização, da utilização de recursos tecnológicos, ela invariavelmente sofreu mudança. E essa maneira de controle, de avaliação de desempenho, pode também configurar um assédio, então? Pode configurar. Eu digo Pode. assim, a questão de fazer o monitoramento, o estabelecimento de metas por si só não é ilegal. O que é ilegal é quando esse agente, esse algoritmo ou esse empregador, ele passa a utilizar isso de uma maneira que afete a saúde ou afete o desempenho de seus colaboradores. Nós temos que considerar que as metas, elas existem e precisam, porque as empresas, de certa maneira, precisam oferir lucro. No entanto, quando essas metas se tornam excessivas, elas colocam o colaborador numa posição que não é possível cumprir aquela quantidade de metas, isso afeta a atividade laboral e gera, inclusive, prejuízo à saúde desse colaborador. Aí, nesse caso, pode sim ser configurado assédio e, a depender do contexto que essa pressão se dá ali no ambiente de trabalho, ela pode, inclusive, gerar uma demanda trabalhista para a empresa. Olha só. Então, até para as empresas que estão utilizando isso, e é uma realidade hoje, a supervisão humana continua sendo importante. É importante. O fato da utilização da inteligência artificial ou da tecnologia, ela não isenta as empresas da responsabilização. Então, o problema em si não é a tecnologia, é a forma como essa tecnologia é utilizada dentro do ambiente corporativo. E como é que está a nossa legislação trabalhista quanto a isso? Já prevê algo, doutora? A legislação ainda está em fase de se modificar, inclusive os entendimentos da jurisprudência, as decisões dos tribunais. Não há ainda totalmente uma previsão legal. Tem algumas questões previstas na LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, mas ainda há uma nebulosidade em relação à questão da legislação. Não há nada específico sobre esse tema. Bom, normalmente você usa a inteligência artificial para aumentar a eficiência do trabalho da empresa efetivamente, né? Mas tem esse lado da pressão que é muito grande e pode causar um problema. O que a senhora diria, qual seria a dica para encontrar esse meio termo? Bom, primeiro a gente tem que entender que já existem evidências que demonstram que a tecnologia ela vai otimizar em muitas partes do trabalho, inclusive a gente aqui, a própria tecnologia, o senhor já sabe que é benéfico. Porém, quando isso é utilizado de uma maneira que assedie, que gere um ambiente corporativo instável, que gere uma pressão psicológica severa no colaborador, ou até mesmo que isso afete, por exemplo, a produtividade em relação ao pagamento de metas e promoções, né? Porque são critérios mais objetivos. Sim. Aí a gente começa a entrar num campo que é duvidoso. A empresa precisa ter um cuidado, um bom senso, eu diria, entre utilizar essa ferramenta como um recurso que vai potencializar a empresa a crescer, juntamente com a saúde, o bem-estar e todo o ambiente corporativo estável e bem cuidado. Quando a empresa tem essa inteligência, essa sensibilidade de fazer dessa maneira, o uso do recurso é totalmente válido. Agora, quando ela perde a mão no uso do recurso, ela vai ter uma consequência muitas vezes, que é um passivo trabalhista.
É um alerta importante para todos realmente. Doutora, quem quiser acompanhar a senhora nas redes sociais, tem como passar aqui no ar? Claro, é natalia.guazelli e Guazelli ADV. São as nossas redes sociais. Ah, sim. Natalia.guazelli ou Guazelli ADV. Isso mesmo. Valeu, doutora Natália. Muito obrigado por atender a nossa reportagem. Um grande abraço e uma boa semana para a senhora, né? Eu agradeço e fico à disposição e desejo uma ótima semana a todos. Falamos sobre IA, inteligência artificial, que nesse momento impacta diretamente nas relações trabalhistas e é bom a gente ficar sempre bem informado, né?